de rock, bebê. Olá, galera! Eu sou Nádia GNJ e esse podcast é mais uma produção do NJ Atelier Produções Artísticas. E no episódio de hoje iremos falar sobre as mulheres no rock brasileiro. Influenciando comportamentos e tendências ao longo dos anos, mulheres como Celi Campelo, Rita Lee, Pitty, Paula Toller, Cássia Eller e Vanderleia ajudaram a afirmar o gênero musical rock and roll no Brasil. Drink of a flood of rock, 6 hands of rock, 8 of rock, 19 hands of rock, 12 of rock, gonna rock around the clock tonight, glad that's on. O marco inicial do rock brasileiro é datado de 24 de outubro de 55, quando foi lançado, na voz de Nora Ney, a música Ronda das Horas, uma versão de Rock Around the Clock, um dos primeiros sucessos do gênero, originalmente gravado por Bill Haley e seus Cometas. No começo da década de 50, o rumo da música seria profundamente afetado com o sucesso de um novo gênero que estava agradando a juventude, o rock and roll. O gênero ganhou difusão mundial quando, em 1955, a MGM incluiu a música Rock Round the Clock, de Bill Haley e seus Cometas, na trilha sonora do filme Sementes da Violência, estrelado por Glenn Ford. O filme causou polêmicas por retratar a delinquência juvenil e chegou a ser censurado no Brasil, antes de enfim chegar às nossas salas de exibições, em sessões proibidas para menores de 18. As polêmicas em torno do filme fizeram com que ele obtivesse um sucesso ainda maior, graças à publicidade exaustiva recebida. E logo, os discos de Bill Haley e seus Cometas bateram recorde de vendas por aqui. Coube a Nora Ney gravar as canções no Brasil e, batizando de Ronda das Horas, Nora gravou o disco em outubro de 55. Apesar do nome ser em português, ela ainda cantava em inglês mesmo. A intérprete foi escolhida justamente por ter uma pronúncia perfeita do inglês, mas a música destoava totalmente do seu repertório, pois ela era conhecida por cantar samba canções, que exaltavam um amor romântico, impossível. Inclusive, ela nunca mais gravaria rock e a sua carreira em 1961, ela ainda chegou a gravar uma música em samba chamada Cansei do Rock. Depois do inusitado hit inaugural, os brasileiros simpatizaram com a subversiva novidade norte-americana. Mamãe bronqueou, nada de sol, hoje só quero a luz do luar, toma um banho de luz. Os brasileiros começaram a simpatizar com esse ritmo e logo cantores como Calbi Peixoto começaram a gravar músicas nacionais dentro desse gênero. Em 57, ele gravou Rock and Roll em Copacabana, composta por Miguel Gustavo. Uma nova juventude começou a surgir, adotando como principal lema a contestação dos padrões da época, e as primeiras baladas rock and roll se concentravam em shows regionais, bailes e festas das rádios, sendo que a moda ainda era dançar juntinho, só que em movimentos mais rápidos e ousados.
se deixa em paz. Meu coração que não pode amar. E uma meia volta tempo atrás. Já presente no soluçar. Quem é o fim? A cupido vai longe de mim. Meu coração. É nos anos 60 que surge o primeiro sucesso do cenário de rock brasileiro, na voz da cantora Celi Campelo, responsável por popularizar as canções Banho de Lua, Biquíni de Bolinha Amarelinha e Estúpido Cupido, versões de músicas internacionais, se tornando assim a primeira artista brasileira a obter sucesso mercadológico cantando rock no Brasil. Estrela do rock pop, Celi é considerada uma pioneira, com inúmeros contatos compactos gravados, foi presença marcante também na TV. Em 61, ela é aclamada como a rainha do rock após uma votação promovida pela Revista do Rock, e no ano seguinte, ela surpreendeu todos os seus fãs ao anunciar sua aposentadoria precoce. Decidiu abandonar a carreira para se casar. O caminho pavimentado por Celi seria continuado pela voz de Wanderleia, cantora, compositora, atriz, é considerada a principal figura feminina da Jovem Guarda. O sucesso de Pare o Casamento levou a mineira ao estrelato. Além da música, Vanderlei a influenciou no comportamento da época. Umbigo de fora, cabelos ao vento, sem falar nos figurinos de mini saias, botas, calças bocas de sino, e surge então o movimento Jovem Guarda, encabeçado por Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderleia, que criaram um repertório de letras românticas em ritmos acelerados, sendo o primeiro conjunto do Brasil que conseguiu uma adoração nacional. Nos anos 60 surge também a Tropicália, uma revolução musical promovida pelos baianos Caetano Veloso e Gilberto Gil, que criaram um novo estilo ao fundirem as guitarras elétricas com os mais tradicionais gêneros da música de raiz nacional. Apesar de hoje ser quase que imediatamente reconhecida como uma cantora da MPB, basta olhar para os primeiros discos de Gal Costa para ter certeza de que se trata de uma das maiores cantoras de rock, não só do Brasil, mas do mundo e em todos os tempos. Não é por acaso que a explosão de sua carreira se deu com a sua explosiva rendição ao Divino Maravilhoso, composta por Caetano e Gilberto Gil, escrita em 68, especialmente para que Gal transformasse em uma das melhores canções de rock e da música brasileira. Seja o Gal. Meu nome é Gal. E não faz mal. Radicalismo, experimentalismo, força e sensualidade são alguns dos adjetivos que se aliam à intensidade de Gal. De
que tanto serviu para criar alguns dos melhores discos de rock já gravados no Brasil. Gal Costa se apropriou da influência do rock sobre o tropicalismo e, enquanto seus pares baianos estavam presos e no exílio londrino, manteve acesso acesa com luminosidade e calor próprios, sua subversiva e desafiadora chama através de uma das mais afinadas, impecáveis e poderosas vozes da música mundial. Calça um corpo aberto no espaço, no coração. Adoro ver assim, menino vazio. Tensão flutuante do rio. Eu canto pra Deus. Ainda na adolescência, ela não deixou que a oposição dos pais impedisse de realizar o sonho de ser cantora. E aos 17 anos, Baby do Brasil fugiu de casa no Rio de Janeiro e foi para Salvador, onde o movimento do rock do Brasil estava se expandindo. Depois de passar por dificuldades, a sua vida mudou quando conheceu os músicos Paulinho Boca, de cantor, Moraes Moreira, Galvão e Pepeu Gomes. Juntos, eles formaram a banda Os Novos Baianos, em que Baby era a vocalista, e entraram de vez no cenário musical do país. Um dos seus principais álbuns, Acabou Chorare, foi eleito pela revista Rolling Stone Brasil como o maior álbum de música brasileiro de todos os tempos. Começo a encontrar mais de mim. O justo elemento que fez dos Novos uma das mais importantes e interessantes bandas de música brasileira parece ser, em mistura com os mais diversos ritmos nacional, o rock. Trata-se, afinal, de uma banda que tem ninguém menos do que Pepeu Gomes, o verdadeiro guitar hero brasileiro, como seu guitarrista principal e, na voz, um verdadeiro instrumento, solo de percussão, de harmonia, Baby, que imprimiu sobre a originalidade das composições do grupo sua indelével e inconfundível marca, entrando em poucos discos e ainda muito jovem para o rol das grandes cantoras de rock e de MPB e de música no geral do Brasil. Também surge uma das bandas mais cultuadas no mundo todo até os dias atuais, Os Mutantes, formada por Arnaldo Batista, Sérgio Dias e Rita Lee, consagraram-se como um dos estilos musicais que misturavam desde psicodelia, Beatles, música concreta, erudita e até o samba. Nos anos 70, Rita Lee criou a banda Tutti Frutti e se torna a grande dama do rock nacional. O LP Rita Lee e Roberto de Carvalho, lançado em 82, vendeu mais de 2 milhões de cópias. Dona de uma das personalidades únicas, ela nunca teve medo de expressar tudo o que tinha vontade através de suas músicas. Uma verdadeira inspiração para todas as mulheres.
olha, de longe é formosa, é toda recalcada, a alegria alheia incomoda, venenosa é. Nenhuma outra mulher personifica melhor e com mais propriedade e talento o rock do Brasil do que Rita Lee Jones. Se Rita tivesse abandonado a sua carreira no instante que deixou os Mutantes, já seria o suficiente para ela estar presente no topo dessa lista. Ser, afinal, a líder de uma das melhores bandas do rock brasileiro de todos os tempos e uma das melhores do mundo já a qualifica para tal título. Somente uma artista como Rita, no entanto, poderia também estar no topo dessa lista se fizéssemos o oposto. Se ela jamais tivesse feito parte dos Mutantes e tratássemos somente de sua carreira solo, ela também teria sido a mais importante cantora e compositora do rock do Brasil. Em uma rara aliança entre qualidade única, atitude especial e o imenso sucesso comercial, Rita Lee é a perfeita tradução do que o rock pode ser. E com um talento para escrever canções memoráveis que a coloca como a própria encarnação do rock brasileiro no imaginário de todo o país. Uma boa dica é conferir o livro Rita Lee, uma autobiografia. A cantora, infelizmente, nos deixou esse mês passado, vítima de um câncer da qual ela lutava há algum tempo. Criada pelos avós paternos, aos 17 anos, Paula Toller ingressou num curso de desenho industrial e comunicação visual na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Mas, no fundo, ela sempre soube que sua vida teria outro rumo. E, em 82, ela já cantava e compunha para um grupo então chamado Kid Abelha e os Abóboras Selvagens. 2 anos depois, abandonou a faculdade às vésperas de se formar para se dedicar de maneira integral à música. Iniciou também o aprendizado de técnica vocal com a professora e cantora lírica Vera Maria do Canto e Mel. O primeiro compacto da banda foi Pintura Íntima. Vendeu mais de 100 mil cópias. Paula anunciou o fim do grupo em 2016. Ela também lançou um livro, 8 anos, que reproduz a letra das músicas que compôs em homenagem ao seu filho, Gabriel Toller Faria. Simbolizando o ressurgimento do rock nos anos 80, Paula Toller ganhou as FMs do país com a Turma do Kid Abelha. Em 1983, o compacto Pintura Íntima vendeu mais de 100 mil cópias. A marca seria batida pelo grupo no ano seguinte, com o primeiro LP, Seu Espião. A faixa título foi composta em parceria com Herbert Viana e Leone. Toller compôs canções como Fixação, Como Eu Quero, Nada por Mim, Nada Sei e a citada Pintura Íntima.
Gravou músicas em inglês, italiano e até um álbum todo em espanhol. O grupo continuou frequentando as paradas dos anos 90 e 2000. E em 1998, a cantora entregou o primeiro disco solo, Só Nós, em 2007 e Transbordada em 2014. Sabe, eu ainda sou uma garotinha, esperando o ônibus da escola, sozinha. Cansada com minhas meias, 3/4, rezando baixo pelos cantos. Destacada pela voz grave e o ecletismo musical, Cássia Eller escreveu seu nome na história do rock brasileiro. A carioca foi uma das maiores representantes do gênero nos anos 90. Com 5 discos de estudo, Cássia Eller notificou-se por interpretações arrebatadoras. Cantou a poesia de grandes compositores como Cazuza, Renato Russo e Rita Lee. Em 1994, no disco Cássia Eller grava Malandragem de Frejá e Cazuza, e o trabalho tornou-se um dos maiores sucessos da cantora. As vendagens desse disco chegaram a 160 mil cópias. Outro êxito veio com Veneno Antimonotonia, de 97, que vendeu algo em torno de 120 mil cópias. O sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas. No auge da sua carreira, Cássia parte precocemente em 29 de dezembro de 2001, com apenas 39 anos. A perda tão prematura de Cássia Eller acabou por deixar um buraco irreparável no cenário da música brasileira atual, atravessando fronteiras estéticas com naturalidade e, acima de tudo, originalidade, como uma cantora singular, furiosa e doce, capaz de migrar do samba-canção para rock, do maracatu para o rap, como se todos os estilos fossem seus de berço. Não há dúvida de que Cássia era essencialmente uma grande cantora de rock. Fazendo de sua conhecida timidez um contraponto preciso para sua explosão no palco e nos vocais, mesmo quando se apropriava de outros estilos como se fossem seus por essência, ela tinha como combustível a sua atitude, sua voz rouca e forte, sua impressionante capacidade de se agigantar em cena e provocar a plateia ao delírio, como se fosse sozinha uma imensa e fantástica banda de rock. Cássia ajudou a salvar a música e o rock do marasmo que acometia o Brasil no início dos anos 2000 e tornou-se rapidamente uma das grandes de nossa história. Alguém me desconfigurou. Pitty, a baiana que manteve a força das mulheres na cena do rock brasileiro. Ela é certamente a mulher mais bem-sucedida em termos comerciais do rock brasileiro. Começou tocando bateria em uma banda de punk e hardcore em Salvador. Depois partiu para In Coma, com quem gravou um disco Influi em 2000, e em 2002 ela iniciou com carreira solo, lançando Admirável Chip Novo.
Atuando como cantora e compositora, emplacou em 2003 o seu disco Admirável Chip Novo e não parou mais de lançar ainda mais 4 álbuns de estúdio, além de cinema, também é reconhecida pela atuação em TV. Em 2017 e 2020, na companhia de Astrid Fontinelli, Mônica Martelli e Gabi Amarantos, apresentou o programa Saia Justa, no canal GNT. Nossa roqueira baiana preferida trouxe sua ótima leitura de estilo com cara de novo milênio, já em seu álbum de estreia, apresentando bem aquelas letras sacadas num rico universo de referências e influências. Pitty virou uma artista obrigatória nos anos 2000 pela postura, criatividade e liderança de sua banda, que foi uma das poucas a resistir com mérito próprio durante essa decadência do estilo do rock no Brasil ao underground. Eu fui matando os meus heróis aos poucos, como se já não tivesse uma lição pra aprender. Eu sou uma contradição. A história do rock é também a história das grandes mulheres que ajudaram a moldar, ampliar e radicalizar o mais importante estilo musical do século XX. Apesar de naturalmente o universo desse gênero também reproduzir as lógicas e estruturas de poder que sustentam o machismo, ainda assim, um sem fim de grandes mulheres colocaram a atitude, os corações em fúria, a rebeldia e a poesia, a beleza e a força de suas canções para determinar do que se tratava e ainda se trata o rock. Muitas vezes se valendo da própria opressão de gênero como impulso e combustível para fazer do rock o que ele pode ou podia ser de melhor. Um estilo musical que desafia justamente estruturas conservadoras em nome de uma maior liberdade. O rock, naturalmente, é um estilo perfeito para a força feminina se afirmar. Não é por acaso que, apesar do espaço reduzido e dos preconceitos que tiveram de enfrentar, tantas artistas, desde os mais ancestrais primórdios de seu surgimento, não seria exagero afirmar que uma das mulheres dessa lista ajudou a literalmente incentivar e inventar o estilo, até hoje se destacam como alguns dos mais importantes acontecimentos dentro da história deste movimento cultural para não deixar dúvida ou pedra sobre pedra a respeito do rock ser também o que sempre foi, um lugar de mulher. Um belo dia resolvi mudar e fazer tudo que eu queria fazer. Me libertei daquela vida vulgar que eu levava estando junto a você. Em tudo que eu faço. Obrigada por acompanharem até aqui esse nosso percurso histórico breve e bem seleto sobre o rock nacional no Brasil e a importância do papel que as mulheres tiveram nesse gênero musical. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu e que assim vocês possam ter se sentido inspirados por essas mulheres arretadas e que fizeram e fazem o cenário musical brasileiro mais rico, diverso, criativo e real. Um abraço a todos e eu sou Nádia GNJ, do NJ Atelier. Até uma próxima.
As referências utilizadas para esse podcast foram o site Bela Mais, com a reportagem Dia do Rock e 5 mulheres que influenciaram gerações e tornaram-se ícones. O site Diário do Nordeste, a história do rock nacional em 6 mulheres. O site Itu, a história do rock brasileiro. O site Lete, música, mulheres do rock brasileiro. Listamos 50 mulheres que você precisa conhecer ou redescobrir. Escrito por Lopes Luiz Otávio Carvalho. A página Vi Shows, com a reportagem 10 mulheres essenciais do rock e pop rock Brasil. Na página Memórias Cinematográficas, a reportagem O primeiro rock do Brasil foi gravado por uma cantora de samba, Nora Ney. E, escrito por Paiva Vitor, a reportagem As Mulheres Mais Fodas do Rock, 5 brasileiras e 5 gringas que mudaram a música para sempre. Muito obrigada.